Muito bem, muito bem. Vamos lá para um vídeo aqui falando um pouco sobre como a gente vai montar a rotina da turma em que a gente está trabalhando, tá? Eu vou falar para vocês baseado na experiência que eu tenho, o que eu tenho aplicado e tem dado certo, né? Ou esteve dando certo até que a gente teve que interromper as aulas presenciais e começar com as aulas remotas, né? Mas eu vou estar passando para vocês aqui o que eu realizei já na prática, tá? Porque muito é falado de rotina, né? E pelo menos na minha formação não houve um preparo, né, sobre como preparar uma excelente, né, ou uma proveitosa rotina, mas só é falado da importância dela na questão de segurança da criança nossa, profissional, não é mesmo? Então, vou passar aqui dicas de como montar a sua rotina, tá? Primeiro, todas as instituições escolares, elas têm o PPP, Projeto Político Pedagógico. E lá dentro é elemento fundamental, é obrigatório ter o cronograma de atividades, horários em que tudo vai acontecer, tá? Em quais momentos do dia algumas questões vão ser resolvidas, né? Ou vai estar acontecendo a aula, o lanche, até nesse mês, de repente ali uma ida coletiva ao banheiro, tá? Então, o primeiro passo disso tudo é você pegar esses horários com a coordenação, tá? A coordenação da instituição passa para vocês esses horários aí. E você vai ler atentamente todos esses horários e ver certinho o que realmente bate, tá? Porque pode acontecer, infelizmente, do PPP estar desatualizado, os horários não estão tão coerentes, tá bom? Essa tabela de horários, né, ela tem ali desde a entrada da criança até o momento que ela tá saindo, tá bom? Então vai abordar ali desde o horário que o CMEI abre, de repente às 7 da manhã, até o momento que realmente começa, né, o atendimento com a professora. De repente a professora chega às 8, aí então às 8 tem a ida coletiva ao banheiro. Isso é tudo um exemplo, tá? Daí, então, 8h15 tem o lanche, aí de 8h15 até 8h35 eles estão lanchando, daí eles vão pra sala, tem os horáriozinhos falando de atividade, tá? É muito importante você seguir esse roteiro. Por quê? Principalmente em locais, em ambientes escolares onde utilizam o refeitório em conjunto com todas as turmas, é necessário fazer um rodízio do espaço, porque ele não comporta todas as turmas ao mesmo tempo. Isso é totalmente compreensível, né? Ou pode ter também algumas turmas, os menorzinhos, ou por algum outro tipo, né? Algum outro tipo de formulação de rodízio, algumas turmas podem lanchar em dias alternados na sala e outros no refeitório e depois troca ou semanalmente troca, tá? Então é muito variável isso, depende da necessidade do espaço mesmo escolar ali, tá? Ok? Na minha experiência, eu já atuei em turmas que lanchavam na sala e já atuei em turmas que lanchavam no refeitório, tá? Foi uma experiência muito ampla, assim, que eu tive nas turmas, então deu para perceber muito a diferença que isso traz na turma, qual que é o reflexo disso na turminha ali, de sair ou não, né? E as que não saíam, quando saem, né? Tudo diferente do zero que começa. Então eu trago essa experiência aí num próximo momento. Mas enfim, é por isso que é importante você estar em páreo ali com os horários passados pela coordenação, né, instaurados no projeto político pedagógico, que é o PPP. Esse é o documento que rege tudo o que acontece dentro da instituição. Então é de extrema importância que você ao menos dê uma passada de olho nele, né, porque ali vai estarão os direitos, deveres de todos os envolvidos, desde a família até a zeladoria,
passando pela criança, profissionais de sala de aula, estagiários, se é a instituição em que você trabalha com questão de estágios, tá? Auxiliares de sala, não sei se eu já falei, mas assim, aborda o trabalho de todos, inclusive coordenação e direção, tá? Então, pegando o horário, vamos dizer assim, do PPP e vendo a realidade da turma, você vai organizar. Tem os horários fixos, então tem lá os horários fixos para seguir. E você vai verificar se realmente esses horários, eles estão corretos. Pode ser que o PPP esteja desatualizado, como eu falei no começo do vídeo, e você perceba que não, o teu horário de almoço com as crianças não é meio-dia, como tá no PPP. Ele é às 10h30. Isso é uma diferença muito, né, grande, só para provar, né, só para mostrar para vocês. Então, o que acontece? Conversar com a coordenação, eu percebi que está desatualizado. Eu vou atualizar no meu mural e no meu cronograma da turma para o horário que realmente a gente sai. Mas é assim, depois que você faz a rotina, coloca o horário, sempre conversando questão de coordenação, direção, né, que você passa isso, ou se você não vê a necessidade de troca de horário, tá lá o horário para seguir, siga na risca esse horário. Evite totalmente atrasos ou antecipações muito grandes, porque outros profissionais de instituição estão dependendo também de seguir esse horário. Então, perceba aqui que não é só sobre nós e os nossos alunos, é sobre o conjunto da equipe toda. Se nós nos atrasarmos ou anteciparmos muito, a gente vai estar comprometendo, levando comprometimento ao trabalho de todo o ambiente escolar. Então, por isso é muito importante que nós sigamos os horários, né? Adaptemos aquilo que a gente veja que tenha necessidade, mas a gente não extrapole, tá? Então, questões assim que ficam mais internas na sala, como o horário que escova os dentes, onde que vai escovar os dentes, tá? Minha experiência, a turminha de maternal que eu atuei, ela tinha uma pia na sala, é aquela estrutura do governo, né? Então, os CMEs amplos, com anfiteatro, algumas casinhas de madeira, geralmente duas, pelo que eu vejo de outros estados ou regiões do Brasil. Então, aquele CMEI amplo, grande, no maternal, apenas não tem essa cuba de pia no jardim de infância ali, os maiorzinhos, né? Mas desde o berçário 1, berçário 2 até o maternal, podem ter outras nomenclaturas aí, né, no seu município. Todos têm essa pia. É uma pia e uma bancada de granito. Então, a escovação eu realizava em sala. Não era necessário eu ir até o banheiro. Até porque daí os banheiros, né, de uso coletivo, de um lado meninos, do outro meninas, eles se tornavam o ambiente onde as duas turminhas de jardim iam lá para realizar a escovação. Então, assim, o que acontece? A gente não precisa estar sempre no banheiro coletivo resolvendo quando a gente tem ali a cuba, né, que a gente pode estar, sim, utilizando para esse momento, que é também a questão de higiene, né? Pode ser tratado ali como uma atividade de higiene e ela é diária. Então, obviamente que não atrasando para o almoço, não irá atrasar para a escovação, e se o teu caso é CMEI também, não vai atrasar o soninho que vem logo depois. Então, seguindo todos os parâmetros, né, e fazendo com eficiência, né, não é necessário gritar e nada. A criança ela vai levar para entrar realmente na rotina questão de 1 mês mais ou menos. Por que todo esse tempo? O nosso cérebro ele leva em média não, ele leva 26 dias para ele compreender e agregar a ele um hábito novo. 21 dias ele leva para cair a ficha de que algo mudou. Mas ele precisa de mais 5 dias ali para ele instaurar um novo hábito no lugar do antigo, tá? Então, como a gente não trabalha sábado e domingo,
no CMEI, a criança não está nesse ambiente que tem uma rotina controlada, ela sai da rotina, acorda mais tarde, às vezes tem escova o dente em muitos outros horários no dia, ou às vezes não escova, ou não tem o soninho da tarde no intervalo ali do almoço. Então quebra a rotina. Aí então é que leva um pouquinho de tempo a mais ali para ela estar absorvendo. Tem crianças que são muito rápidas para pegar a rotina, tá? Principalmente crianças que elas já desde muito pequenas, elas estão em instituições, né, de ensino municipais ou escolinhas particulares, nos berçários, elas já estão acostumadas com o ambiente. E essa questão de rotina fica um pouco mais simples assim de ser instaurada. Famílias também que têm rotina em casa por padrão, também a criança vai sofrer menos nessa questão. Mas crianças que estavam, né, a família não tinha uma rotina, ou não tem uma rotina estruturada, ou nunca tiveram contato com o ambiente de semeia, elas vão ter muita coisa ali para gerenciar. Então, é muito importante a gente estar ciente se a criança já teve ou não experiência em semeia, para a gente saber como abordar, tá bom? Então, para que ela possa entrar na rotina. Mas não esquecendo, e sempre é esquecido de falar, que nós também precisamos nos acostumar com a rotina. Vai chegar um momento que você vai estar nova na sala ali e vai estar perdida, você vai estar perdida nos horários, vai estar confusa e tudo mais. Isso é absolutamente normal, mas vai chegar uma altura em que você já está tão internalizado que você só confere no relógio o horário só para saber quanto tempo que ainda falta, mas de cabeça você já sabe o que vai acontecer. E isso é automático para as crianças também, com a diferença que elas não sabem olhar para o relógio e entender as horas, né? Que horas são, qual que é o horário, tá? Então, uma historinha, assim, uma experiência que eu tenho é que teve uma vez que a gente foi ao banheiro com todos os aluninhos, né? Nas cabinezinhas separadinhas e tal, mas a gente levou os meninos e levou as meninas. E quando a gente voltou, eu pedi para eles tirarem o calçado, que a gente ia brincar na cancha de areia. E então, quando foi, depois de brincar, que eles voltaram para a sala, que eu ia colocar neles os calçadinhos para ir almoçar, depois de lavar a mão, alguns deles já queriam então sentar no cantinho onde eles esperavam pela escovinha com pasta para escovar os dentes e deitar. Então, a rotina de chegar na sala, tirar calçado, sentar para escovar os dentes, aí depois de escovar, deitar no colchão, no seu colchãozinho com a sua coberta, estava tão internalizado que quando eles entrarem na sala, já sem o calçado, alguns já estavam indo lá, sentando e esperando a escovinha de dente. Então, foi uma coisa bem engraçada de perceber, né? É encantador perceber assim, quando você não fica falando, né? Ali eles perceberam o momento de que eles tinham a rota no gramado, igual quando você anda muito num gramado e fica as marquinhas, né, do seu trajeto. Então eles entenderam naquela hora que a rota ali estava certa, eles iriam escovar os dentes. Então é muito, muito, muito bacana ver isso, né? E então, o que isso traz pra gente? Isso acaba facilitando nossa prática, tá? Mas é essencial que antes de você fazer alguma coisa na turma, e isso é o ano inteiro, isso é uma questão de respeito com a criança, por ser um ser pensante, por ser alguém que tá ali para aprender, como você também, tá? É fundamental você informar ela o que é que você vai fazer, tá? Então, não sei quantas dicas que eu já dei aqui, uma, duas, três, tá? Mas essa é a próxima. Sempre informe a turma do que vai acontecer. Então, por exemplo, uma fala, né? Vamos lá, turminha, vamos fazer uma fila e agora a gente vai no banheiro fazer o xixi. Vamos lavar as nossas mãos e a gente vai fazer a fila de novo para ir almoçar ou lanchar, né? O que for.
Aí a criançada já estava sabendo o que ia acontecer. Então elas já estavam tranquilas, não ficavam perdidas, né? Por mais pequenininha que elas sejam, se acostume com isso, né? De estar informando as crianças o que vai acontecer, tá? Porque assim elas já vão compreendendo que tudo tem um acontecimento atrás do outro, né? Tudo tem uma. Não é rotina, tudo tem uma intenção. Se a gente tá saindo em fila, é porque a gente tá indo pra um lugar, a gente vai no banheiro, daí a gente então lava a mão, faz a fila de novo e vai pra mesinha lá pra almoçar ou lanchar. Então isso é muito bom de ser feito com a criança, isso é importante de ser feito, tá? Sempre respeitando os horários, não, então sempre prevendo ali banheiro. Joga uns 10 minutinhos com a tua turma se ela for uma turma grande ali, né? A partir de 10 crianças, 15. Vamos jogar pra mais, tá? Não vamos contando com a sorte, porque às vezes você pode chegar no banheiro e já ter uma turma, né, na fila ali esperando. Muitas vezes levei a criançada pro banheiro com 1 minuto, 2 de atraso, no meu cronograma, né? 1 minuto, 2 de atraso e tinha uma turma já na frente, tão grande quanto a minha, ou duas turmas, uma utilizando, outra ainda esperando, e eu tive que ficar ali de lanterninha esperando com a minha turma. E não é bacana fazer a criançada esperar tanto tempo, né? Então, essa daí é a minha dica para a rotina. Caso eu tenha esquecido de falar alguma coisa, né? Às vezes eu posso ter esquecido de falar alguma coisa, então, se eu não respondi a pergunta de alguns de vocês, comentem aqui no vídeo, tá? Pra eu estar trazendo num próximo vídeo para sanar qualquer dúvida, tá bom? Cheio de conteúdos bacanas aqui para estar passando para vocês. Fiquem de olho, não deixem de seguir @professora Karine Mara no Instagram, no Facebook. Logo, logo vou colocar algumas ideias no Pinterest, tá? Pinterest, o jeito que for certo de falar aí, tá? Então fiquem atentos, tem bastante coisa aí. Manda esse vídeo para algum colega, alguma colega que vai iniciar, principalmente aí na educação infantil, aí tá um pouquinho perdido ainda, ok? Se essa é a sua dúvida, se eu sanei a sua dúvida, comenta aqui embaixo também. Por enquanto é só. Beijo, beijo e tchau, tchau!